Olá, amigos assinantes do canal 5 da NET, que acompanha o programa Os Árabes do Centro-Oeste. Estamos mais uma vez na cidade de Goiânia. Hoje vamos conversar com alguém que tem as origens na cidade de Anápolis. Dr. Renato Pedreiro, ele é presidente da Sociedade Ortodoxa Beneficente do estado de Goiás. Dr. Renato, é um prazer recebê-lo no programa Os Árabes do Centro-Oeste. Vamos contar um pouquinho da história da família Pedreiro. A gente já entrevistou suas tias, elas contaram um pouquinho da história, mas nunca é demais assim, a gente relembrar, refrescar a memória do amigo assinante. Perfeito. É um prazer receber vocês aqui. Nós mudamos para Goiânia criança. Aí aqui nós estudamos, crescemos aqui tudo, mas nunca deixamos a origem em Anápolis, com os parentescos nossos que estamos lá, com coisa que quase todos os finais de semana nós estamos lá. E a família do meu pai era muito ligada aqui em Goiânia e a da minha mãe totalmente lá. Então nós, nesse período todo, nós fomos adaptando lá e aqui, ficando lá e aqui. Mas o trabalho, o segmento que a gente trabalha hoje, a gente fica aqui em Goiânia durante a semana mesmo, sabe? Atualmente nós estamos na presidência da Sociedade Ortodoxa, que foi coisas que foi iniciadas há mais de 50 anos pelo meu avô, Jorge Pedreiro, em Anápolis, e consequentemente, 50 anos depois, eu me tornei presidente daqui desde 2005, estou até hoje. Acho que estou até fazendo um trabalho direito, porque senão os árabes são um pouco complicados e já teria me tirado. Está sendo reconduzido ao cargo, então. Já a cada 2 anos nós temos eleição, e é voto a voto, tudo, e aí eu já me hesitei de sair, só que o pessoal da comunidade ortodoxa daqui vai falar assim: não, Renato, fica só mais 2 anos, e nessa brincadeira nós já estamos esse tempo inteiro. E que tipo de trabalho vocês desenvolvem? Na Sociedade Ortodoxa, nós fizemos primeiramente o seguinte: nós fizemos um redimensionamento na sociedade inteira, porque ela ficou mais de 50 anos na mão do seu fundador, que foi o antigo Padre Michel. E aí depois nós fomos readequar em termos de estatuto, tudo da sociedade, porque nós temos imóveis em Goiânia, tudo. Aí nós fomos regulamentar toda essa parte burocrática, tudo. Ficamos um breve período que ficamos sem padre. A grande ligação que nós tivemos com Anápolis nos ajudou bastante, porque eu um contato muito grande com o Padre Firoz em Anápolis. Ele sempre me socorreu aqui, sempre, todo domingo ele vinha com o maior prazer. Eu ligava: padre, o que nós vamos fazer? Ele falou assim: não, Renato, eu vou. Até que isso passou mais ou menos uns 3 anos, aí nós conseguimos, junto com o nosso arcebispo em São Paulo, a vinda do Padre Rafael para Goiânia, que está com nós até hoje, agora nesses dias. Ah, bom, então teve esse ato, esse é um pároco aqui. Foi. E essa ligação, esse elo que nós temos em Anápolis nos ajudou bastante, e trabalhamos sempre em equipe. Foi o Padre Firaz de Anápolis, da Igreja Ortodoxa, ele sempre nos ajudou. E aí foi onde nós trouxemos, e ele sempre veio e me ajudou tudo. E com esse negócio, eu conversei com o arcebispo em São Paulo para a gente fazer um trabalho em conjunto, Goiânia, Anápolis, Brasília, porque todas as pessoas das 3 cidades têm familiares interligados. Então, por que não fazemos um trabalho? E esse trabalho nós já estamos conseguindo, já está bem adiantado mesmo. E como eu estava falando, que tipo de atividade vocês vêm desenvolvendo ou estão conseguindo desenvolver, baseado nesse tripé de Anápolis, Goiânia e Brasília? Nós estamos trazendo de volta grande parte dos ortodoxos que ficaram assim, um pouco, não vamos falar largado, assim, deixaram um pouco a igreja nossa, porque a igreja nossa puxa muito a tradição nossa, né? E nós temos esse negócio, não é só por sermos ortodoxos, e o trabalho que nós temos aqui em Goiânia, juntamente com os árabes, a igreja nossa, ela é muito bem frequentada. Os maronitas, drusos, muçulmanos, todos frequentam a igreja nossa, e qualquer celebridade que eles precisem, o primeiro local que eles correm é na igreja ortodoxa, por ter esse lado árabe dentro da sua cidade em Goiânia. Acaba que vira um ponto de referência, né, em comum, né? Justamente. Nos dias de domingos, após a missa, nós temos um bate-papo, tomar café, tudo, e aí é bem movimentado o salão paroquial nosso após a missa mesmo. O Padre Rafael, na entrevista anterior que eu fiz, inclusive citava isso aí, né? Os dias de almoço, teve até presença de um pastor evangélico, a esposa dele ajudando, né? Naqueles almoços beneficentes, né? Que acontecem. Ou seja, está congregando, né? A questão do ecumenismo, acho que é importante, né, se frisar. Né? Perfeitamente. Nós fazemos esse almoço mensalmente. Inclusive é para trazer a família de volta para dentro da igreja nossa,
que é a igreja dos nossos familiares, dos nossos antepassados. Eu fico até bem à vontade para falar, por saber que foi meu avô que trouxe isso para Goiás há mais de 50 anos atrás. E depois, consequentemente, eu estou nesse cargo aqui ocupando. E nós temos um trabalho também, nós temos uma escola, a Escola São Nicolau, ela funcionou por mais de 30 anos. E aí, por questões administrativas e depois com o falecimento do Padre Michel, ela ficou suspensa. E agora, ultimamente, nós já estamos, em breve agora, a população de Goiânia, nós vamos ter surpresa que nós vamos ter de volta a Escola São Nicolau, que é uma gestão da Sociedade Ortodoxa, de volta para a sociedade goianiense. Eu acho que é importante também esse caminho de trazer as crianças, porque a tradição muitas vezes se perde. Você falou, a frequência da igreja vai baixando, os mais antigos vão, os mais novos, de repente tem tanta atividade para fazer, e muitas vezes esquecem, ou não podem, ou acham que não devem, né? Ou não encontram tempo para fazer o que é mais importante, né? Que é tratar, né, de Deus, as coisas de Deus. Então, fazendo esse chamamento para as crianças, pode acontecer a renovação, o caminho é meio por aí mesmo, né? Justamente, até aqui em Goiânia, depois da vinda do Padre Rafael, e ele por ter 2 filhos adolescentes, nós até fizemos, dentro da própria sociedade, nós fizemos um grupo que chama JOPASC, que é os Jovens Ortodoxos da Paróquia São Nicolau. E com isso, nós agregamos crianças de 1, 2 anos de idade até os adolescentes na faixa de 18 anos. E isso aí que acho que vai ser o futuro para nós, que somos membros, somos árabes e somos membros da Sociedade Ortodoxa nossa, aqui em Goiânia. Tá certo. Vamos falar um pouquinho de história, vamos voltar um pouquinho no tempo. Vamos falar da infância lá em Anápolis, da origem lá em Anápolis. Qual que é a primeira imagem que vem à sua mente, a imagem mais antiga de infância na cidade de Anápolis? Qual que seria? Vem aí na mente nesse momento? O que vem assim, porque como eu vim muito cedo, a primeira imagem que eu tenho é o seguinte: todos os finais de semana ir para 15 de dezembro para a casa do meu avô. Né? E aí, consequentemente, eram aquelas casas antigas, com salas e tudo, e aí juntava todos os familiares ali, os primos ali, né? Não, só para perguntar, aquela parreira já existia? Existia. De tempo em tempo, eu acho que minhas tias só vão renovando e colocando mudas novas. Mas aquela parreira, desde a minha infância, ela já existia, sim. Não, e como que é bacana, né? Bom, a gente talvez até consiga imagens antigas, mas não pegamos imagens da parreira. Infelizmente, no dia da entrevista, a gente não pegou a imagem da parreira. Mas o tanto refresca a casa, tanto que é importante, é que ele mantém a tradição e também alegra a casa, né? É, justamente. Numa casa de um árabe, se a gente chega lá, a gente não vê um pé de parreira, um pé de romã, fala assim, tá faltando alguma coisa por aqui. Né? E é mais ou menos assim o que a gente tem. E a gente procura sempre. Então, o que me lembra muito de Anápolis é isso. E aí, eram os finais de semana para ir para a propriedade do meu avô, que a gente encontrava muito, finais de Semana Santa, tudo, ia para lá. E aí, consequentemente, a imagem que eu tenho muito é da casa dele, né? E da propriedade dele na fazenda dele, que hoje está até na mão nossa, essa propriedade. Mudou muito de lá para cá, porque a gente sabe que os árabes tem muito esse sentimento de família, de agregar, de estar junto, de almoçar junto, fazer esse encontro. E a gente sabe que com o tempo vai passando, muitas coisas vão se perdendo. Mas na família de vocês, está conseguindo manter essa tradição? Graças a Deus, eu acho que o empenho nosso, eu tento fazer isso o máximo, sabe? Eu, pelo menos, durante a semana eu estou aqui em Goiânia, eu sempre, durante a semana, eu mantenho contato sempre com meus primos de lá e já avisando, no final de semana eu tô aí, o que nós vamos fazer no final de semana? Vamos citar o nome deles aqui. Eu ligo pro Jorge sempre, eu ligo pro André para perguntar a ele como é que tá o Anápolis, e até eu liguei para eles essa semana já avisando que na próxima segunda-feira o Goiás está lá. E o Goiás agora, porque eu sou esmeraldino aqui. Não, pera aí, deixa eu abrir o parênteses aqui. Lá, eu tenho que ser Anápolis, né? Mas isso vai funcionar na prática de que forma? Porque você está falando isso aqui, mas na prática funciona de que forma? Mas a priori agora, já que o Goiás já fez uma grande goleada agora, nós vamos torcer para o empate e ficar bom para o Anápolis também. Mas, rapaz, nem o empate vai servir para o Anápolis. E é claro que esse programa, quando passar no ar, já transcorreu o jogo, mas a gente está fazendo só a suposição aqui, mas o Anápolis precisa de ganhar esse jogo. Não dá para abrir exceção e torcer pro Galo, não? Eu até já conversei com alguns primos meus, eu falei com o André, falei até com o Nassim, que está lá na diretoria, né? O Nassim sofre. Então, eu até comentei com ele que na segunda-feira eles vão ter o prazer de assistir o jogo comigo, porque eu vou estar lá e vou torcer para o Anápolis, para a gente aguardar vocês na final junto. Igual foi há uns 4 anos atrás, nós tivemos umas semifinais boas aqui em Goiânia, entre o Anápolis e o Goiânia.
Bom, coisas do futebol. E por que tem esse sentimento dos árabes em relação muito mais ao Galo do que a Napolina? Tem alguma explicação ou você nunca achou explicação para isso aí, não? Ó, eu desde quando criança, da época do meu avô, eu tenho história da minha mãe comentar aqui. A minha mãe já apostava na máquina de arroz do meu avô, com o pessoal, com os carroceiros, com todo mundo, com chapa, com todo mundo ela já se apostava, sabe? E isso aí vem vindo. Nunca ninguém me colocou isso e eu já sou um pouco fanático mesmo no futebol. E lá a gente vê o seguinte, parece que tem um divisor de águas, né? Árabe e não árabe, Anápolis e Anapolina. Os árabes da Napolina a gente pode citar poucos aqui, né? O doutor Elias Rana. Eu acho que sempre na família vai ter um que é aquele que a gente fala assim, é o contra da família, aí ele vai ser torcedor da chata, como diz. Pois é, são essas histórias que eu acho que remetem, né? A Anápolis, a família, eu acho que isso é muito importante resgatar. A gente está falando de resgate de tradição de família. De que maneira você procura transferir isso para os seus filhos? De manter viva essa tradição, seja da alimentação, da cultura, de tudo que se passaram para o senhor e que o senhor pode tentar passar para eles? Nesse ponto, o que a gente pensa é o seguinte, essa tradição nunca pode acabar. Se acabar, é porque nós que estamos errados, nós estamos deixando acabar, então nós não podemos. Então a gente se priva de sempre o seguinte... Em casa, por exemplo, durante a semana, eu mesmo comento com a minha mãe, com todo mundo de casa, com meus familiares, pelo menos 5 dias da semana é comida árabe em casa, nós vamos continuar. E mesmo com o falecimento do meu pai, nós conseguimos continuar essa tradição de comida, de dança. Eu tenho meus CDs, minhas músicas, tudo em computador, tudo, porque festas e todas as reuniões nossas continuam assim. O começo e o final e no meio tem que ter música árabe e temos que dançar para poder resgatar essa tradição, para não deixarmos acabar, porque se deixar acabar, aí nós temos que nós que estamos errando, então nós não podemos deixar isso acabar. E as crianças, o que acham disso? Não, entra na festa mesmo. Elas têm, eu tenho sobrinhos todos que eles preferem muito mais uma música árabe do que um tchu, um tchá. Não é contra essa música sertaneja universitária, não. Mas eles gostam muito de escutar uma tradição, tudo, e ver show. Temos a internet e o YouTube, a gente busca muita coisa recente, tudo. Então nós vamos, os meninos adoram mesmo, sabe? Não é nada forçado, não. Não. Às vezes eles ficam assim, olhando uma música de um Camaro amarelo, só que a hora que escuta uma música árabe, eles já se sentem muito mais à vontade para dançar do que tudo. Tem uma música árabe preferida? Depois a gente pode até colocar de fundo. Uma que você se lembra agora que você gosta muito? Eu gosto muito quando eu estou trabalhando, assim, às vezes eu coloco muito um fundo musical da Fairouz, certo? E agora Arm Diab, eu gosto bastante. No meu carro sempre tem vários. Inclusive o tema de abertura do nosso programa é dele, da Midiab. Então eu tenho muita coisa deles. Depois, na próxima oportunidade, eu vou passar para vocês o que vocês quiserem dele, eu tenho muita coisa. E aí a gente mantém sempre assim, onde que a gente está, no carro, tudo, a gente sempre tem alguma coisa das músicas para não parar a tradição. E os amigos não árabes não falam, nossa, para com essa chateação, ninguém aguenta essa música de turco, não? Fala alguma coisa nesse sentido? Não, acho que os amigos, eles aprenderam a conviver tanto com a gente nesse dia a dia, que é o seguinte, quando eles chegam em reunião, em casa, ou no laboratório, em qualquer ocasião que a gente tem, ou muito menos em Anápolis, na chácara, se não tiver música árabe, eles falam, Renato, não vai ter música árabe aqui hoje, não? Já vem a cobrança. Já vem a cobrança. E outra coisa, se não tiver um quibe e pão sírio, a maioria das pessoas que a gente convive fala assim, Renato, mas espera aí, nós adoramos isso aqui, cadê? E eles acharam também o seguinte, quando a gente foi ficando mais velho, a amizade, na época que meu pai faleceu, tudo, os amigos antigos falaram assim, Renato, a tradição, a gente até sentiu de vários conversarem com a gente, Renato, essa tradição não vai acabar não, da gente ir na sua casa, época de final de ano, eu falei assim, não, em hipótese alguma, isso não vai acabar não. Bom, é um fato interessante, né? Porque já transcende, né? ou transpõe simplesmente o ambiente familiar, né? São pessoas que giram ali ao redor, né? Que estão sendo influenciados e gostam também. Porque quem não gosta de comida árabe, né, gente? Pode até ser que um ou outro não gosta de uma coisa de outra, mas é muito bom de fato.
Bom, e eu falei dessa transferência de tradição sua para os filhos. Agora, como que foi do seu pai e da sua mãe para você, por exemplo? Ué, essa tradição foi assim, foi o mais natural possível, porque o ambiente nosso era totalmente árabe com essas tradições. Eu acredito que era foi um negócio tão natural que a gente nem citou assim que teve uma transformação. Vão ter aula de música hoje, vão ter aula de idioma, nada disso, foi um sentimento natural, né? Já vinha. Outra coisa que até você citou aí, quando eu era garoto, com 5 anos de idade, em Anápolis, o meu avô já me ensinava algumas coisas de árabe. Palavras, incluindo idioma. Palavras, cantar, tudo. Então foi vindo natural. E aí depois a gente vem aqui e com a gente escutando música, as rodas de amigos, hoje dentro da sociedade ortodoxa são vários árabes. O arcebispo conversa muita coisa em árabe, então é o seguinte, a gente vai tentando dali, porque o tempo da gente é escasso, a gente não tem, propriamente dizer, eu vou ficar 2 horas por dia fazendo uma aula árabe, não tem como. Mas no próprio dia a dia, durante a semana, a gente vai escutando isso, aquilo, e a gente vai passando, e sem querer a gente já vai falando, e aí a criançada, os meninos já vão pegando e já vão aprendendo as palavras do cotidiano da gente. E talvez esse processo seja até, claro, evidentemente é muito mais natural do que o processo de aprendizado de banco escolar, aquela coisa toda, talvez suando naturalmente, né, se encaixe, mesmo porque o árabe não é um idioma fácil também de compreender, de falar, né? Isso, justamente. O árabe, você tem que ter algum amigo onde você vai puxando, um conhecido, que aí você já vai vendo. Na hora que você já está falando, xingando, brincando e usando palavras nossas árabes mesmo. Aí logo transfere para os amigos também, né? Transfere, tem vários amigos que a hora que a gente fala, ele já olha assim, não, você não vai falar isso, eu entendi o que você falou, né? Pela convivência da gente, a gente já vai entendendo, sim. Tá certo. Bom, esse foi o primeiro bloco do programa de hoje. Para quem não pôde acompanhar o começo da entrevista, estamos na cidade de Goiânia, conversando com o Dr. Renato Pedreiro, gentilmente cedeu um pouquinho do seu valioso espaço para contar um pouquinho da sua história e também da história da sua família. Daqui a pouco a gente volta para o segundo bloco do programa Os Árabes no Centro-Oeste. Bom, amigo assinante, voltamos para o segundo bloco do programa Os Árabes no Centro-Oeste. Para quem não pôde acompanhar o primeiro bloco, eu sempre friso que tem reprises durante a semana. Nosso convidado de hoje é o Dr. Renato Pedreiro. Estamos na cidade de Goiânia. Muito gentilmente cedeu um pouquinho do seu tempo para falar da história da família Pedreiro. Voltando um pouquinho no tempo, que tipo de atividade seu pai desenvolveu, ou sua mãe desenvolveu, ou que eles desenvolveram e de que forma isso foi importante na sua formação para a área médica ou para o encaminhamento nessa área? Certo. Como eu acho que muita gente já sabe, a minha família da minha mãe já é tradicional lá de Anápolis. E o meu pai não. Meu pai, a família dele, eles vieram primeiro, eles pararam em Catalão e depois vieram para Goiânia. É aquele roteiro meio tradicional, mas só que de Catalão direto para Goiânia, então nem passaram em Anápolis. Não, a família do meu pai não. Os Miguel, eles já vieram de Catalão, aí eles já vieram direto para Goiânia. Vamos citar os nomes então, o nome do seu pai? Meu pai era o Najib Miguel, o meu avô era o Benjamin Miguel, eles eram sírios também, e aí chegaram, e aí eles vinham igual a maioria, né? Vinha acompanhando a estrada de ferro, tudo por ali. Aí o meu avô, o pai do meu pai, o seu Benjamin, que eu não tive a honra de conhecer, porque ele faleceu muito cedo, e aí eu não só pude ver por fotos e histórias, né? Eu sei que ele chegou e mexia com fábrica de manteiga em Catalão. E aí aconteceu, e aí a família mudou para Goiânia, meu pai era funcionário público do estado. E aí, consequentemente, ele tinha alguns irmãos, que era o meu tio Manir, que residia em Anápolis, Lusiana, então ele tinha muita ligação com a família da minha mãe, porque ele comprava muitos cereais, arroz do meu avô, do Jorge Pedreiro. É referência a Anápolis, claro, né? E meu pai, solteiro naquela época, já trabalhava na Secretaria da Fazenda, falou assim, eu vou trazer meu irmão, você vai conhecer ele, tudo, aquele negócio igual da família tradicional árabe que acontece. Vai puxando outro. E que como a minha mãe trabalhava com o meu avô na máquina de arroz, sempre estava ali em contato com esse irmão dele. Aí minha mãe falou assim, não. E aí minha mãe foi até surpreendida um dia na casa dela, lá do meu avô Jorge, chega o meu pai com o meu tio e o padre árabe para poder fazer uma visita. Aí meu avô achou até estranho, falou assim, não, pera lá, eles têm que se conhecer primeiro. Já. E aí... Já foi um negócio meio que encomendado. Aí o que aconteceu? Mas aí eles depois se conheceram, foram...
se conheceram e aí terminaram até, ficaram noivos e casaram. Vamos até citar, né? Porque nem todas as pessoas conhecem o nome da sua mãe. Tá? Minha mãe é a Neuza, é uma das da filha do Jorge Pedreiro, né? Neuza Pedreiro, e aí ela pegou e casou com meu pai, e aí eles ficaram em Anápolis, acho que mais uns 4 anos só, e aí mudaram para Goiânia. Isso por volta de que ano, mais ou menos, você lembra? 66, tá. Nos anos 66. Ano que eu nasci. Então, e aí eles casaram em 66. E aí nós mudamos para Goiânia, já foi nos anos de 73, mais ou menos, 73, que nós mudamos para Goiânia. Qual foi essa motivação? Uma vez estava estabelecido lá, uma cidade que está desenvolvendo, tem muito parente, tudo que levou a vir para a capital. Aventurar mais uma vez, tentar alguma coisa diferente? Meu pai, por ser funcionário público... Ou ele foi deslocado? Ele foi deslocado para Goiânia. E aí, com esse negócio mesmo, é o que você comentou mesmo, Guilherme, é um negócio até complicado, com coisa que meu pai ainda ficou um tempo trabalhando aqui em Goiânia, indo e voltando todo dia. O pé fincado lá. Porque minha mãe até então não queria vir. E aí minha mãe conta até que teve um episódio que eles vieram para cá, moraram aqui uns 6 meses e voltaram para lá porque não queria ficar aqui. Só que aí passaram 6 meses, 1 ano, aí voltaram definitivamente porque meu pai falou que tinha que trabalhar, ficava aqui e tudo, e aí consequentemente ficamos aqui. E mesmo porque tem a questão de colégio, de criança estudar, aquela coisa toda também fica complicado. Só que até tem um negócio até tipo assim diferente. E a relação com meu pai, com os familiares e com muitos amigos. Meu pai era ligado ao Rotary de Anápolis, ele foi rotariano a vida inteira. Meu pai foi maçom também em Anápolis também. Tinha muito vínculo lá. E muita gente naquela época comentava-se até minha mãe fazia um trajeto diferente, porque muita gente vinha para Goiânia para tratar na área médica. E minha mãe só tratava lá, minha mãe continuou, os médicos meus, das minhas irmãs, todo era em Anápolis, então qualquer coisa que passava, conversava em Anápolis, se não pegava o carro e ia para Anápolis para tratar lá. Era daquele tempo do médico de família ainda, então. Era do médico da família. Então acontecia muito isso. Qualquer tratamento da gente era tudo feito em Anápolis, enquanto muita gente vinha tratar em Goiânia. Então nunca saímos desse negócio. Aí moramos aqui e tudo, e da família nossa, ninguém partiu para a área médica, não. Aí eu fui crescendo, eu fui empolgando nessa área e fui querendo aprofundar. São quantos irmãos? Em casa nós somos 2. 2 irmãs. Sou eu e mais 2 irmãs. Uma mais velha, que é a Neuma, que o nome dela é a junção de Neuza com Magide, é Neuma. E a mais nova é a Denise. A Denise trabalha comigo na empresa, apesar que ela cuida da parte administrativa e eu curto da área técnica. Ela curte porque a Denise foi fazer direito, administração, e hoje ela é meu braço direito aqui na empresa. E aí depois a empresa, graças a Deus, e acho que o serviço nosso foi crescendo e criou-se uma empresa familiar, só que hoje nós temos uns braços com parceiros, mas a administração nossa continua um pouco familiar. Eu tomando conta bem da parte técnica e ela um pouco da parte administrativa. Então juntou bem, né? Ou seja, ficamos aí. E aí depois, com o falecimento do meu pai, minha mãe, sendo aquela mulher árabe mesmo, ficava só com os afazeres da casa ligado ao meu pai. Depois do falecimento dele, nada como mais normal, eu conversei com as minhas 2 irmãs, falei assim, vou trazer minha mãe para dentro do laboratório. E aí hoje ela fica aqui à vontade, ela sempre tem uma função para ela fazer aqui para gente, trabalhando com a gente, e automaticamente estando aqui, ela sai para almoçar junto com nós jantamos junto, então nós temos essa vida social sempre em conjunto. O sentimento de família se estreita, porque muita gente usa como desculpa, estou trabalhando, não tem jeito, não tem tempo para filho, não tem tempo para mãe, né? Tem filho que passa 1 mês sem ver a mãe, né? Então acho que, de repente, é claro, calhou aqui da estrutura ser compatível com isso, mas eu acho que tudo pode se ajeitar, né? Tudo pode se dar um jeito para manter os laços familiares, né? E principalmente, porque as pessoas vão envelhecendo, é um processo natural que vai passar para a gente também, de repente, nos momentos que a gente está mais precisando de auxílio, do carinho de um filho, às vezes que falta também. Justamente. E aí, consequentemente, ela estando aqui com nós, ela tá todos os afazeres, aí a hora que depois eu falei assim, mãe, não, a senhora pode sair depois do almoço, então, depois que a gente sair almoçarmos, aí a senhora pode fazer outras coisas. Aí ela falou, então tudo tranquilo. Então, a vida nossa é essa, é bem familiar mesmo, e toda semana ela liga para o sobrinho, ela liga para os netos, para sobrinho, para todo mundo, para nos encontrar, porque aí sempre a gente arruma um tempo, porque a vida já é tão corrida, mas a gente tem que arrumar um tempo para a família da gente estar sempre em contato. E porque
eu tenho outras atividades. Atualmente eu estou como presidente do Rotary Clube Goiânia. Fala um pouquinho então desse lado rotariano. Eu acho que foi até uma coisa herdada do meu pai, porque meu pai, juntamente com um tio nosso, meu tio Afif, lá de Anápolis, eles participaram de vários clubes de Rotary em Anápolis, tudo, e com esse negócio eu cresci dentro de uma família rotária. Aí logo quando eu me formei, terminei minhas pós-graduação, tudo, e comecei a atuar na área profissional, meu pai falou assim, a melhor coisa agora profissionalmente para você entrar para dentro do quadro do Rotary. E isso realmente faz diferença, né? Eu acho que para quem tem princípios de uma família rotária, é muito interessante mesmo, sabe? É muito interessante mesmo. Aí, de prontidão, meu pai ligou por uma pessoa que era muito ligada a ele, que é o Dr. Luiz Rassi, que é um padrinho meu que eu tive. E aí ele me apresentou, na mesma hora eu fui apresentado para o Rotary Clube Goiânia, na mesma hora meu nome... Acho que foi aprovado, porque eu estou lá nos quadros até hoje. Com a referência dessa, e vou até abrir outro parênteses, o Dr. Luiz Rasco é um dos nossos entrevistados também. Né? Uma lucidez impressionante, dá inveja a qualquer garoto. Então, Dr. Luiz, nós temos um contato até essa semana agora. Eu, em nome do Rotary, eu recebi um prêmio de honra ao mérito concedido pela Prefeitura de Goiânia, sabe? E o Dr. Luiz, com seus 94 anos de idade, estava lá presente na primeira fileira na hora que eu fui receber o prêmio. E ele ainda falou assim, esse é meu afilhado. Foi lá, né? Tem responsabilidade sobre esse garoto aqui. Justamente. Então, aí essa vida da gente, aí a gente tem que dividir entre o lado profissional, porque profissionalmente também, eu atuando nessa área da biomedicina, eu já tenho 10 anos que eu sou conselheiro titular do Conselho Regional da Biomedicina. Nesses 10 anos eu estou na frente sempre como encargos de relevantes, porque por eu ser conselheiro titular, sempre a gente tem que substituir um colega, fazer isso, comissões de ética, comissões fiscais, a gente tem que participar e temos que viajar, porque o conselho nosso, ele agrega o Distrito Federal, além de Goiás, Distrito Federal, Minas, Mato Grosso e Tocantins. Então sempre a gente tem que agregar o lado profissional, o lado do Conselho da Biomedicina, o lado nosso da Igreja Ortodoxa e o lado rotário nosso, que também... Então e aí uma das coisas que eu aprendi nesse dia a dia meu, é um lema rotário que desde criança, que é um lema antigo, tem quase 100 anos esse lema, que a gente cresceu em cima disso, que é dar de si sem pensar em si. Então a gente tem que arrumar tempo para tudo isso, sim. Nossa, e como é importante esse lema rotário, né? Acho que ele serve para todos os aspectos da vida da gente. Só voltando um pouquinho no tempo, como foi esse direcionamento para a vida médica? Você falou que suas irmãs não se interessaram. Como que surgiu, de repente, esse encaminhamento? Quando eu fui me terminando meus estudos do primeiro, indo para o segundo grau, eu já me simpatizava muito com a área médica. Qualquer coisa de doença eu já buscava para ler, a gente tinha, antes era livros, a gente ia lendo. Eu fui me interessando nessa parte, com coisa que aí de antemão, na hora que eu fui fazer alguma coisa, eu falei assim, pai, mas eu conversando, e eu sempre fui muito amigo com meu pai, muito liberto, pai, mas eu não queria muito contato, muito vínculo com o paciente, tudo, eu queria fazer mais alguma coisa de diagnóstico, de estudo. Aí quando me surgiu, eu me olhando na Universidade Católica de Goiás, o curso de biomedicina, que era um curso voltado para o diagnóstico laboratorial. Aí eu falei assim, é esse que eu quero. E qual a opinião dele? Ele em algum momento teve alguma ingerência, falou faz, não faz, ou deixou ali? Meu pai, de prontidão, ele só pegou e falou assim... Ele foi até um pouco diferente de outros pais, que sempre falaram assim, não, meu filho doutor. Meu pai falou assim, mas isso aí você vai ter que estudar demais, você já sabe que você vai ter que estudar o resto da sua vida. Eu falei assim, não, pai, mas eu quero isso e eu vou... Ele falou assim, então você vai fazer isso mesmo. Aí eu peguei e parti para essa área. De prontidão, no primeiro ano eu já passei no vestibular, até me adiantei, formei bem cedo mesmo, eu era bem novo mesmo, coisa que na época quando eu formei, eu não tinha 21 anos. Não pesava 50 quilos, entendeu? E aí eu fui me adaptando na área e logo quando eu formei, eu já me busquei umas especializações, aí eu fiz 2 pós-graduação, fiz uma aqui em Goiânia e depois a outra eu fui em Ribeirão, foi um negócio até bem corrido e meu pai e minha mãe sempre com o apoio deles, graças a Deus, porque
se a gente não tem um alicerce familiar, a gente não é ninguém. Então ele sempre me apoiava, porque eu recém-formado e já trabalhando em Goiânia, eu deslocava todas as quintas-feiras para Ribeirão e voltava para poder trabalhar aqui. E aí, e sempre eu tinha uma esperança seguinte: um dia eu posso montar uma empresa na área de diagnóstico. E graças ao bom Deus, nós já temos uma empresa que nesses 16 anos aí, nós temos uma empresa que já está assim, consolidada aqui no mercado de diagnóstico em Goiânia. Certo. E para orgulho dos pais também, porque muitos deles não tiveram oportunidade de estudar. Mas todos, invariavelmente, nessas, sei lá, quase centenas de entrevistas que eu já fiz, frisavam sempre isso. E a gente fala até então de brincadeira, não vai trabalhar no armazém não, mas vai virar doutor, vou proporcionar para você uma coisa diferente, que eu não tive oportunidade, é mais ou menos por aí, né? Justamente. Então foi nessa época mesmo, eu me identifiquei com essa área médica, e eu acho que o sucesso do que a gente passa é fruto do que a gente faz o que gosta. Não, até já adiantou a pergunta que eu ia fazer. Hoje, basicamente, você faz o que você gosta, está na área que você gosta, porque tem muita gente que, é claro, ninguém, né? Não tem como. Muita gente que sai para trabalhar com tormento. Puxa vida, estou indo trabalhar, mas... E comigo, até confesso aqui, para mim é tranquilo, eu me divirto com o que eu faço. Eu não vou chegar a esse extremo de falar que o senhor se diverte, mas é mais ou menos também... eu tô meio exagerado ou é por aí? É uma coisa boa que agrada a alma? Não, é muito gratificante. A gente se levanta bem cedo, vem para a empresa, a gente não sabe o que vai encontrar aqui, porque chega aqui, cada dia é pacientes e precisando de um diagnóstico da gente. Então eu sim me sinto muito, muito gratificante mesmo. A hora que eu termino o final do dia e falo assim: consegui laudar isso, consegui diagnosticar isso, conseguimos elucidar isso. Então eu acho que eu sou muito satisfeito mesmo na minha área, sabe? Aí a hora que eu termino, eu falo assim: agora aí eu gosto muito de fazer uma caminhada e corrida. Aí a hora que eu termino todos esses afazeres, eu gosto de colocar e ir para um parque e correr um pouco e extravasar aquela energia do dia a dia, tudo numa corrida mesmo, sabe? Isso é saúde. E por falar em saúde, qual a situação da saúde hoje no Brasil? A senhora acompanha casos e mais casos diariamente. Qual a opinião profissional sua a respeito do tema, que talvez seja um dos mais delicados de qualquer administração, né? Seja a nível federal, estadual, municipal? A saúde nossa, a nível de Brasil, ela está bem na UTI mesmo. Está péssimo. A gente vê os noticiários, você vê um noticiário local de Goiânia, de Anápolis, a hora que você pega uma notícia de São Paulo, de Fortaleza, do Rio, de Porto Alegre, você vê todos os cantos, tá muito precário. Eu acho que os nossos governantes deixaram um pouco de lado a saúde. Eu acho que está na hora da gente retomar isso, certo? Porque está morrendo gente em filas de hospitais, em corredores. E eu acho que isso aí não é o caminho, certo? Dos nossos governantes. Acho que nós estamos precisando de voltar mais para essa área. Porque uma coisa é a pessoa morrer tendo atendimento, tendo um diagnóstico. Infelizmente, a medicina não cura tudo. Agora, o duro é morrer sem nem ser atendido. E é o que a gente vê na imprensa aí, ó. A pessoa fica de cais em cais procurando atendimento, hora que chega, porque não tem médico, o médico não foi no plantão, ou se não, foi atendido, aí chega lá, não tem a medicação. É trágico, você chega aí, não tem um atendimento ou não tem a medicação. E o paciente faz o quê? Volta para casa e pode acontecer dele não voltar de novo porque ele morreu em casa ou no caminho. O negócio não é fácil não, gente. Bom, daqui a pouco a gente volta para o terceiro e último bloco do programa Os Árvores no Centro-Oeste para conversar mais um pouquinho a respeito da família Pedreiro. É só um minuto. Voltamos para o terceiro e último bloco do programa Os Árvores no Centro-Oeste. Para quem não acompanhou nem o primeiro nem o segundo, estamos hoje em Goiânia mais uma vez. Nosso entrevistado é o Dr. Renato Pedreiro, que falou um pouquinho da sua carreira profissional, falou um pouco de família. E nós vamos voltar nesse tema de família, só que com ilustrações dos personagens. Quem seria esse primeiro personagem aqui, Dr. Renato? Esse aqui seria meu pai, né? O Najib Miguel. Ele era bem conhecido lá em Anápolis, porque ele foi coletor de Anápolis por um bom tempo. Foi até na época que ele conheceu a minha mãe, né? Ele é um idealizador que me ajudou muito, me criou muito. Inclusive que na época da passagem dele, a gente não fala nenhum falecimento, da passagem dele. Que ano que foi? Foi em 2004. Foi em 2004. E aí aconteceu, mas eu acho que ele sempre
privou de colocar sempre para mim e para minhas irmãs o seguinte: ó, vocês têm que seguir o seu caminho. Então nós aprendemos muito com ele e hoje nós seguimos os ensinamentos que ele nos passou. Seria algo assim, as ferramentas estão aqui, você... Justamente. Ele é aquele de família, filho de família árabe mesmo também, então ele sempre falava assim: ó, Renato, princípios de família e o ideal do servir e o ideal da gente ter sempre uma responsabilidade e ser um líder. Então ele me passou isso, graças a Deus, eu acho que eu estou dando conta de fazer. A origem dele é a Síria mesmo? É, a família do meu pai também, os Miguéis, eles são da Síria também. Ele era um pai rigoroso? A cara dele aqui tá de gente boa. Ou era mais tranquilo? Não, meu pai, muita gente achava que ele era rigoroso, mas eu sabia, assim... às vezes a gente sabendo chegar nele, conseguia tudo dele. É lógico que eu era o filho homem, então ele era mais bruto comigo. As meninas não, as meninas tinham a maior liberdade com ele. Mas o árabe tem muito disso, essa carga de responsabilidade em cima da figura masculina? Meu pai sempre ainda colocava, ainda falava o seguinte: porque se eu faltar, você que tem que tomar conta de tudo. Não, e joga a mesma responsabilidade, não tem meias palavras, não. Não, ele colocou sempre isso pra mim e eu acho que eu fico até lisonjeado de ter um pai desse, do jeito que ele colocou as coisas pra mim e de ter me passado toda essa responsabilidade para me tornar essa pessoa que eu fiquei hoje. Mesmo porque hoje parece que a gente procura poupar os filhos das coisas, muitas vezes é prejudicial. Não vou falar que amor demais é prejudicial não, mas às vezes você tem que dar certas responsabilidades, porque senão a coisa não desenvolve, né? Perfeitamente, Guilherme. Eu acho que você está de plena razão. É assim mesmo. Você sabe como é que é. Foi desse jeito mesmo que ele passou as coisas pra gente. Tá certo, então vamos pegar essa foto aqui, vamos deixar do lado. Vamos pegar uma foto menorzinha aqui. Quem são os personagens? Essa daqui eu, Renato Pedreiro, minha mãe, Neuza Pedreiro, meu pai, o Magide Miguel, a Denise e a Neuma, que seremos nós aqui de casa, nós 5 aqui. Que local que foi isso aqui? Aqui foi aqui em casa aqui em Goiânia, aqui, ó. Numa das festas, porque meu pai, ele era assim, qualquer motivo era motivo para se reunir e fazer uma festa. Ele até falava assim: não, só dos 3 filhos estar aqui junto é festa também. Então sempre era momento de confraternização, e aí ele já falava o seguinte: vamos abrir um vinho agora, vamos comemorar isso. Então ele sempre foi muito dedicado à família mesmo. Em relação à comida, porque a gente fala das delícias da comida árabe, mas ele gostava da comida brasileira também? Meu pai, ele gostava pouco. Se você colocasse um prato de piqui para ele falava assim: deixa para lá um pouquinho, porque ele não gostava nem do cheiro. Agora, em compensação, um quibe, um carneiro, alguma coisa assim, não, pode, esse aqui é pro lado de cá. Né? Mas agora, a comida brasileira, goiana, ele comia pouco. Com coisa que até eu comentei com você na primeira etapa, que ele sempre se privava e falava assim: não, pode até ter uma comida brasileira, vamos, mas 2 vezes na semana tá bom. Não precisa mais do que isso, não. Não precisa mais do que isso, não. Só por educação. Mas sua mãe gostava de fazer também e gostava da comida? Gostava, mas ela por ser também filha de sírios também, ela tinha uma tendência muito grande para comida árabe, certo? Inclusive até no período, quando que entrar o período da quaresma ortodoxa, meu pai era daqueles que ele até colocava para minha mãe, durante os 40 dias, vários pratos que a gente poderia comer sem a carne, né? Um quibe com abóbora. Isso, tem várias outras coisas, berinjela, então tinha várias coisas pra gente... Mas ele pessoalmente organizava? Ele vira e mexe, ele organizava pra minha mãe: ó, vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos fazer... Então ele já deixava propriamente dito o seguinte, aí minha mãe executava, que era uma maravilha. Ele era o chefe da cozinha, mas o chefe só no sentido de o cardápio é esse, mas ele não pegava... Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Se falasse pra ele... O máximo que ele podia fazer era um café. E um café árabe ainda, que era só botar o pó lá e deixar e servir sem coar. Esse é difícil de fazer, mais difícil ainda de tomar, né? Justamente, sabe? Então era mais ou menos isso mesmo, sabe? Tá certo, vamos pegar outra foto aqui na sequência. Bom, mais uma reunião de família e com alguns personagens que já passaram pelo programa Os Árabes no Centro-Oeste, também suas tias. Esse daqui, ó, foi no aniversário da minha mãe, na propriedade que nós temos lá, que foi até herança que o meu avô Jorge deixou para nós. É onde a gente passa quase todos os finais de semana, que é a minha mãe com as irmãs dela.
Todas da família Pedreiro, que sempre que a hora que minha mãe também é aquele negócio, a hora que ela tá indo para Anápolis, ela já avisa a minha tia, ó, eu tô indo para aí, vamos para lá, vamos para Chácara esse final de semana. Então sempre nós estamos lá. E nessa ocasião aqui foi do aniversário da minha mãe, que sempre a gente prestigia bastante os aniversários de casa mesmo. E consequentemente, a maioria todos são feitos em Anápolis. Não, invariavelmente, né? E lembrança que é um beijo para Dona Caltum, Georgeta, Sofia. Exatamente, pessoal que foi interessante. Né? O Nassim, tá o Amir, né? A Janete e a Nassima. Tá certo. Como é importante a presença da família na vida da gente. Vamos lá aqui. Mais uma foto. Essa daqui já foi na época já do falecimento do meu pai. Eu com a minha mãe e minhas irmãs. Que já foi aquela época que não vamos diminuir as festas em casa. Eu falei para minhas irmãs, não, nós vamos aumentar agora, porque meu pai sempre gostou, então, e aqui já não é eu como líder, não, aqui estou eu com as minhas irmãs e com a minha mãe. Essa liderança, vamos dizer assim, é compartilhada? Ou ficou mesmo com aquela responsabilidade, aquele peso que o pai transferiu? Não, ficou assim, um pouco compartilhado assim, mas é o seguinte, minhas irmãs, sempre por a gente ter sido criados no mesmo ambiente, então elas sempre, então... Às vezes, hoje em dia, e no ano que nós estamos vivendo, já bem adiantado, é diferente daquela época, dos anos 70, mas hoje é o seguinte, gente, eu pego o telefone e falo com minhas irmãs, não, eu gostaria que fizesse assim. Na mesma hora, ela fala assim, não, é assim mesmo, vamos fazer assim mesmo, e entramos num acordo muito rápido, com coisa que nós nunca pensamos em nem de desfazer de nenhum patrimônio que meu pai nos deixou, nós nunca mexemos com nada disso ainda, muito menos brigar para poder, eu quero isso, porque nós sabemos o seguinte, tudo é para nós e vamos deixar para os filhos e para os sobrinhos, né? Ou seja, para os netos do meu pai e da minha mãe. Como disse o padre Rafael na entrevista passada, acho que a primeira igreja é a família, né? Aí vem a base de tudo e da sequência, né? Da herança genética que vai se perpetuando. Perfeitamente, você disse tudo. A primeira igreja que a gente faz é dentro da própria família da gente. Porque se a gente não pregar um amor ao próximo e aquele próximo que seja da gente, como é que nós vamos dar conta de pregar o próximo que é um distante? Né? É verdade. Vamos guardar mais essa foto. Com cuidado aqui. Essa personagem, essa carinha boa aqui. Essa daqui era uma síria, que é uma pessoa que eu convivi mais da família do meu pai, né? Que era a minha avó, que era a dona Azize, Aziz Miguel. Mas era muito conhecida aqui em Goiânia, dentro das rodas aqui, da antiga Campinas, onde minha avó era muito conhecida quando eles vieram de Catalão. E tinha ela, inclusive com os pais do Dr. Luiz Rassi, que era o seu Abrão. Depois veio a primeira clínica cirúrgica do Dr. Luiz e do Dr. Alberto, e aí minha avó, eles sempre moravam uma na contra-esquina do outro, então eles compartilhavam muita coisa. Então muita gente conhecia ela aqui em Goiânia como Dona Zuza, como Dona Zuza, que era a mãe do meu pai, essa daqui. Então essa que ela foi sempre uma companheira minha, porque às vezes meu pai e minha mãe estavam viajando com as minhas irmãs, e eu na época já estava formando e depois formado e tendo que trabalhar aqui. Ela sempre era minha companheira de prontidão. Coisa boa é avó, né? Coisa boa que a gente fala mesmo é avó, sabe? Então, às vezes eu estava aqui, meus pais viajando, e ela, às vezes, ela com seus 94 anos, assim, pai, vó, meu pai e minha mãe estão viajando, vamos lá onde eles estão? Ela falou assim, então vamos. Aí nós entrávamos dentro do carro e ela com... Ia mesmo? Ia mesmo. Certo? Tinha dia que eu falava assim, avó, minha mãe está viajando, não, hoje... Ela não abria mão. Se minha mãe e meu pai não estivessem aqui, eu tinha que almoçar e jantar na casa dela todo dia. Todo dia eu tinha que jantar na casa dela. E inclusive o seguinte, e a gente adolescente também, tinha até aqueles momentos. Se levava uma namorada, se ela cismasse, olhasse, não gostasse, ela só me chamava num canto e falava assim, meu filho, você já está indo embora, né? Esse era o recado. Mas sem cerimônia? Sem cerimônia. Ela só falava assim, não, vó, vou ficar um pouco. Não, eu achei que você já estava indo. E já era o motivo, não gostou daquela pessoa. E como lidar com essa diferença? Não vou falar de cultura, que é a mesma cultura sua, mas com essa diferença de visão, né?
de uma geração de muitos anos atrás para a geração atual. Achava graça ou ficava bravo com ela? A gente achava graça e falava assim, não, vó, ela falou assim, não, mas será que ela vai te fazer feliz? Eu falei assim, ó, vó, temos que tentar, eu estou conhecendo ela agora. Ah, mas eu já conheci no olhar, porque a gente até brinca e fala que, não sei, mas a tendência que a gente sabe do dia a dia que eu vivi muito com a minha família, com os meus avós, eles falaram o seguinte, bati o olho e falava assim, vai servir para você ou não vai servir para você? Então foi o que acontecia. Então ela sempre falava, então ela foi muito minha companheira aqui em Goiânia, sabe? Porque os meus outros avós ficavam em Anápolis, eu só via na época de férias e finais de semana. E aí aqui em Goiânia não. No final do dia, todo dia eu ia com meu pai visitá-la. Né? E ela sempre mantendo esse carinho, essa coisa da tradição. Bom, ela te passou isso aí, de repente, é claro, a gente é pai, os filhos vão crescendo, a gente bate o olho assim, será que serve, será que não serve? Vem à mente assim, o pensamento da avó, será que ela tinha razão? Será que funciona, será que não funciona? Justamente, Guilherme. A gente vai recapitulando na mesma hora as lembranças dela, do que ela falava. Será que tinha razão? Tinha razão, sim, porque a gente vê primos, outros, que ela falava, o que ela falava, com o passar do tempo a gente via que acontecia. Mas ela falava para todos indistintamente? Para os netos, ela pegava, quando ela chegava na casa de um e se ela tinha para falar, ela falava mesmo. E a hora que ela era uma pessoa tão assim, e ela tinha que ter um jogo de cintura muito grande, porque na família do meu pai eram 8 irmãos homens só. Então ela falava o seguinte, o pior não é ter 8 filhos homens, é ter 8 noras diferentes, e cada uma de um jeito. E ela teve 3 que eram filhas de Sírio. Então ela falava assim, não, essas aí até que eu não me preocupo tanto, porque ela sabe das tradições. Agora as outras não eram. Então ela falava assim, o pior dos 8 filhos homens meus é ter 8 noras. E ela convivia com todas e sabia o jeito de chegar, de convencer. Porque ela falava assim, o melhor coisa que eu tenho para fazer para os meus filhos ficarem bem é tratar as esposas bem. Então eu tinha que fazer o jeito para o filho dela ficar feliz. Ela levava ao pé da letra mesmo, sério, isso como missão de vida. O pessoal até comentava que por eu não ter conhecido o meu avô, o esposo dela, que era o Benjamin, meu avô, o pessoal falava que a altura dele era quase 1,90 m e minha avó tinha 1,50 m. Então eles falavam o seguinte, ela daquele tamanho faz tudo e manda e ele vai, abaixa e faz. Então ela tinha um jogo de cintura muito bom. Tá certo, vamos guardar a foto dela aqui. Bom, a gente está chegando no final do programa, eu sempre pergunto, né? É uma pergunta recorrente nas entrevistas, né? Anápolis, o Centro-Oeste, seria o mesmo sem a presença da imigração sírio-libanesa? Sem a presença desse povo que se aventurou, saiu de uma situação complicada, veio para outra mais complicada ainda, porque vieram sem saber o idioma, sem dinheiro, muitas vezes sem referência. Como que, na sua visão hoje, moderna e lançando um olhar no passado, como estaria o Centro-Oeste se não fosse a presença desse pessoal aqui? Eles ajudaram, de fato, de forma decisiva para o desenvolvimento do nosso Estado? E no Brasil, é claro. Olha, esses anos que a gente vê aqui, eu acho que o Estado de Goiás, e principalmente Anápolis, que está no berço, bem ali, eu acho que se não fosse o árabe, que ele trouxe muitas riquezas, trouxe muita cultura para o Centro-Oeste, para Anápolis. E a gente que convive muito em Anápolis, eu sou nascido em Anápolis, eu falo com muita propriedade. Anápolis, o Centro-Oeste brasileiro, não seria muita coisa. E vamos falar a nível de Brasil, porque a culinária árabe, em qualquer restaurante do Brasil, você vai, em qualquer posto de uma rodovia, um primeiro salgado que você tem é um esfirra e um quibe. É o primeiro, então, eu acho que faz parte mesmo. Agora, de divisas e tudo, você vê que eles trouxeram progresso, consequentemente, eles trouxeram na época do meu avô, eles trouxeram que eles comercializavam arroz naquela época, arroz e era muito café, então eles trouxeram muitas divisas e, consequentemente, o governo tem que olhar muito para quem trouxe muitas essas receitas para o governo. Então eu acho que Anápolis é o que é, o Centro-Oeste é o que é, porque pela grande contribuição que a colônia árabe em geral trouxe para o Centro-Oeste brasileiro e para Anápolis. Bom, eu queria agora também uma palavra final sua para quem está acompanhando, os parentes, os primos lá em Anápolis, que vão poder ver depois também aqui em Goiânia, através da internet. Eu sempre falo, deixo o endereço, né?
árabesnocentroeste.com.br. Lá tem mais de uma centena de entrevistas, seja de áudio, seja de vídeo, de várias pessoas ao longo desses anos, de mais de 4 anos de trabalho. Então, uma palavra sua para quem está te acompanhando agora. Uai, eu acho que é muito tranquilo, porque todo o pessoal que me conhece sabe o jeito que eu sou, com a família, com tudo, que eu gosto de estar presente e satisfazer o máximo, eu gosto de ver com todo mundo. Então eu quero um grande abraço para todos os meus familiares e para todos os árabes em geral, e para a gente nos abraçarmos muito mesmo, para a gente não deixar que essa cultura vai deixando com o passar do tempo. Nós temos que nos fortalecermos para a gente ser grande e forte e sempre lembrado. Tá certo. E a intenção do programa é essa aí, é lembrar, né? Relembrar, contar histórias, resgatar histórias da colônia sírio-libanesa. Quando a gente fala sírio-libanesa também, é claro, envolve os outros descendentes de árabes também, só que com a presença marcante aí dos sírios libaneses. Conversamos hoje com o Dr. Renato, mais uma vez a gente agradece, Dr. Renato, por ter disponibilizado o seu tempo, que a gente sabe que é precioso. A gente agradece não só ele, todas as pessoas que disponibilizam para contar um pouquinho, né, de histórias, semana após semana, ao longo aí de alguns anos já de programas árabes no Centro-Oeste. Mais uma vez, muito obrigado.